Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou em outras palavras, a termodinâmica básica. Então, durante a aula anterior, nós estávamos falando sobre a escala termodinâmica absoluta de temperatura. Nós sabemos que esta escala é a escala Kelvin, e agora então nós obtemos, a partir da definição de uma função universal, dependente somente da temperatura, né, da temperatura associada à isoterma relacionada à fonte, ao reservatório térmico quente, e a temperatura T2 associada ao reservatório, a isoterma associada ao reservatório térmico frio com temperatura T2, onde temperatura T1 é evidentemente a temperatura maior que T2. Nós então analisamos essa função universal e, com base nos estudos teóricos e laboratoriais de Kelvin, então Kelvin propuseram de que essa função é igual a essa tal temperatura especial, temperatura absoluta, e então nós encontramos aqui a relação de Q1 dividido por Q2 sendo igual a T1 dividido por T2, e então o rendimento, que é 1 menos Q2 dividido por Q1, pode ser reescrito como 1 menos T2 dividido por T1, onde T1 é maior do que T2. Então agora vamos apresentar a identidade entre a escala termodinâmica absoluta de temperatura e a escala termométrica absoluta obtida no contexto da análise de um gás ideal. Então vamos agora falar sobre esta referida identidade. Então, nós vamos considerar um gráfico em duas dimensões, pressão versus volume, e considerar um ciclo termodinâmico reversível de Carnot. Então, aqui composto por duas curvas isotermas e duas curvas do tipo adiabáticas. Então, nós temos ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, nós temos de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Muito bem. Então aqui nós temos a temperatura T1, a temperatura T2, aqui duas isotermas e o ciclo termodinâmico de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Nós temos esse ciclo termodinâmico, é exatamente o ciclo termodinâmico reversível de Carnot, proposto por Carnot. Então, aqui nós temos duas isotermas e duas adiabáticas. Essa é a adiabática, uma curva adiabática, essa é uma curva adiabática. Esta é uma curva isoterma, é uma isoterma, e esta também é uma isoterma. Muito bem. Então nós vamos considerar essa expansão isotérmica, né? A expansão, um processo termodinâmico de expansão isotérmica, aqui de A para B, ao longo desta curva denominada isoterma. E se essa expansão é isotérmica, então necessariamente a temperatura T1 é constante. E aqui nós sabemos que T1 é maior do que T2, então a fonte quente está associada à isoterma T1 e a fonte fria associada à isoterma T2. Isso implica que a variação da energia interna de A para B é igual a zero, uma vez que a temperatura é constante neste trecho do ciclo termodinâmico reversível de Carnot. Então aqui nós sabemos que nesse caso a primeira lei da termodinâmica, aqui está, variação de energia interna
aqui de A para B, obviamente. Então esse termo é nulo, de modo que nós temos ΔQ de A para B igual a ΔW, a variação de trabalho associada de A para B no trecho entre A e B. Muito bem. E nós sabemos que essa quantidade de calor, vamos considerar a quantidade Q1, que é exatamente a quantidade de energia térmica, o fluxo de energia térmica transitado da fonte do reservatório térmico quente, ou em outras palavras, a fonte quente com temperatura T1 para a máquina térmica de Carnot. Então aqui nós temos, com base nos estudos realizados nos tópicos e subtópicos nos capítulos anteriores deste nosso curso de termodinâmica, nós sabemos que para um gás, né, ou para um fluido, especialmente no caso um fluido do tipo gás ideal, composto por um número N de mols, né, cada mol aí entendido como 6, 10 elevado a 23 átomos ou moléculas que compõem um mol do gás ideal. Então, considerando uma quantidade de gás aí da ordem de N mols do gás, então nós temos o número de mols de um determinado gás ideal, a constante universal dos gases ideais, aqui a temperatura T1 associada, e o logaritmo natural de volume B dividido por volume A, considerando que aqui nós temos volume A do ponto A, volume do ponto D, volume do ponto B e volume do ponto C. Muito bem, aqui nós temos pressão do ponto A, pressão do ponto B, pressão do ponto D e pressão do ponto C. Muito bem, então nós temos aqui um trabalho termodinâmico, né? Nesse trecho entre A e B, uma espécie de expansão isotérmica, um processo termodinâmico do tipo expansão isotérmica. E aqui, muito bem, nós inclusive podemos considerar esse trabalho de A para B como ΔQ de A para B, que é exatamente Q1, ou seja, temos então este resultado. Agora vamos considerar uma compressão isotérmica, de C para D, sob temperatura T2, né? E aqui essa compressão isotérmica ocorre com temperatura T2 constante ao longo desta curva, e isso implica que a variação de energia interna, nesse caso de C para D, também é igual a zero, e isso implica logicamente que ΔQ de C para D é igual a ΔW de C para D mais variação de energia interna de C para D. Como esse termo é nulo, então ΔQ de C para D é rigorosamente igual a ΔW de C para D. Muito bem. E então, de C para D, considerando a evolução do sistema termodinâmico de C para D sobre a curva isoterma com temperatura T2, sobre temperatura T2, também nós podemos considerar o Q2 aqui, a quantidade de calor Q2, que é exatamente a quantidade de calor cedida da máquina térmica de Carnot para, no caso do motor térmico de Carnot em particular, para a fonte fria com temperatura T2, ou o reservatório térmico frio com temperatura T2. Então, aqui considerando que o fluido termodinâmico é um gás composto por N mols desse tal gás, então nós temos N número de mols, R constante universal dos gases, temperatura T2 e o logaritmo natural de VC dividido por VD, volume no ponto C dividido por volume no ponto D. Nós temos uma compressão isotérmica.
Pois bem, agora vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos falando sobre, dando prosseguimento e analisando, fazendo então a identidade, a associação direta entre a escala termodinâmica absoluta de temperatura e a escala absoluta que outrora por nós foi obtida em aulas bem anteriores, utilizando um termômetro de gás sob volume constante. Então, agradecendo a atenção de todos, retornaremos oportunamente. Obrigado.